um princípio interessante, parece muito simples, mas é um princípio muito profundo dos judeus, que é o princípio do descanso, né? A começar do Shabá, né? Que tem muito a ver com isso também. E aí quando a gente puxa até, poxa, em exemplos do tipo a história de Davi, quando Davi erra, ele estava cansado, né? Então assim, quando a gente está cansado, a gente comete muitos erros. A gente acha que a gente está bem, só que eu já vi testes feitos para pilotos de caça que dormiam, acho que 6 horas por noite, e outros que dormiam 8 horas por noite. O que dormia 6 horas achava que estava bem. Quando eles testavam o reflexo, eles viam que não estavam tão bem assim, né? E aí a gente tem um princípio, pô, que talvez seja uma das coisas mais importantes para o judaísmo, que é o Shabá, que é muito respeitado, né? Que você pode me falar um pouquinho sobre a história desse princípio do Shabá? E aí depois, talvez, Candongo, você Sua pensar em, origem, né? cara, assim, biblicamente, aonde que a gente consegue perceber o princípio do descanso, assim? Bom, um dos mandamentos que Deus vai dar para o povo é não esquecer de dar um descanso a você mesmo. O mais importante, não esquecer, estou imaginando Deus dizendo, não esquecer que por mais que você seja dono e dominador dos seus negócios, você depende de mim. Ou seja, o homem depende de Deus. Então faça tudo quanto lhe é importante fazer, mas tire um dia para descansar. Para lembrar que eu sou aquele que te supre de todas as coisas. Também, o outro sentido do Shabat. Para nós termos uma atividade produtiva, o professor, o médico, o advogado, etc., precisa de intensidade. Intensidade significa pegar firme no trabalho, com foco, com determinação, e ter pouco tempo em casa, e esse pouco tempo é para descansar a mente, para logo em seguida continuar, enfim, é uma jornada longa. No nosso calendário não judeu, seria segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado às vezes. Você está cansado. Além de cansado, os seus filhos não te veem. Além de cansado, a sua esposa, a sua mulher, sua namorada, ou seu namorado, o seu esposo, etc., não te veem. Não te veem como gostaria de te ver. Quer ver com carinho, com afeto, tocar, deitar no ombro. Não se tem tempo para isso. Então o Shabat ele vem para cumprir essas necessidades todas. A necessidade do homem como ele é, porque o homem não é divino, o homem é filho do divino, é fruto do divino. Mas o homem precisa lembrar que ele tem necessidade de descanso, de se recuperar. Então o Shabat ele veio para isso. E também uma referência ao árduo trabalho de Deus Todo-Poderoso. No primeiro dia a terra era sem forma e vazia. E assim, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto. No sexto dia, o que Deus faz? Cria o homem à sua imagem e semelhança. E ele vê que aquela obra é perfeita, não precisa mais nada. Então veio o sétimo dia. Ele, Todo-Poderoso, descansa da sua perfeição. Então, o Shabat tem vários sentidos. O descanso, família e lembrar que por mais que vocês tenham um negócio próspero, né, um grande comércio numa grande 25 de março, que no sábado é o dia que bomba, pois é naquele dia que você vai fechar a loja e vai ficar em casa. Porque Deus é maior do que aqueles negócios que vão bombar no sábado. Então essa é a ideia do Shabat. Caraca. Caramba. E tem, biblicamente, um pouco sei lá, algumas defesas assim disso? Tem, Thiago, muita. Bom, esse princípio que você falou do Shabá, ele é um princípio muito importante que é muito negligenciado pelos cristãos. Mas muito negligenciado mesmo, Thiago. Por quê? Eu falei aqui, né, que Jesus, ele resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Amar a Deus, acima de tudo, e ao próximo como a você mesmo. Tá vendo? Não tem guardar o sábado. Então eu não preciso. E ali ele negligencia o quê? O princípio do descanso. O princípio da confiança em Deus. O princípio de zelar pela sua família. E aí ele se autodestrói numa correria incessante. Cremos que existe um dia específico? Não.
Aí nós temos lá o apóstolo Paulo, por exemplo, em Romanos capítulo 9, dizendo: uns entendem que um dia é sagrado, tudo bem. Se ele guarda aquele dia sagrado, ele guarda para Deus. Outros entendem que todos os dias são sagrados, tudo bem também. Percebe? Ele não diz, uns creem que um dia é sagrado e guardam, outros creem que não tem dia sagrado. Não, não, não. Porque o descanso, Tiago, é um princípio totalmente bíblico, que é comprovado cada vez mais com a ciência, como você trouxe aí. Os neurocientistas estão provando, se a gente não dorme, a gente não produz. Se a gente não dorme, o nosso índice de cortisol sobe. E esse é um princípio que é totalmente bíblico, do descanso. A narrativa de Gênesis vai trazer Deus como Todo-Poderoso descansando. Mas espera, Deus cansa? Deus não cansa, Deus é Deus. Mas ele está trazendo aqui ali um princípio de que se eu, Deus, depois de um longo e árduo trabalho, descansei, quanto mais você, meu filho. Então é muito importante vivê-lo. Creio que precisa ser na virada de sexta, ali, da virada do dia de sexta até o sábado? Não. Eu, por exemplo, tenho o meu Shabá na segunda-feira, que é a minha folga. Porque sábado e domingo eu tô na igreja ali, ó, ralando como pastor. Mas na segunda, não. São atividades mais tranquilas, mais leves, de cuidado com a minha família e de confiança em Deus. Por quê? Bom, mas se eu trabalho 6 e eu produzo, se eu trabalhar 7, eu produzo mais. A matemática é simples, mas ei, existe um Deus, um Pai que diz aos seus amados, eu dou enquanto dormem. Ah, isso é um culto à preguiça? Lógico que não. É a ideia do que? Do equilíbrio. Trabalhe, meu filho, dê o seu máximo, mas descanse. Porque enquanto você descansa, eu cuido das suas finanças, eu cuido da sua segurança. Então, esse princípio é totalmente real no cristianismo e muito negligenciado.